A quantidade de usuários da internet no mundo todo passou de 16 milhões de pessoas em 95 para mais de 3 bilhões em 2014. A quantidade de artigos publicados apenas em inglês na Wikipedia passou de 500 mil em 2005 para quase 4 milhões e meio em 2014. O tempo necessário para o rádio atingir uma audiência de 50 milhões de pessoas foi de 35 anos, ao passo que a TV precisou de 13 anos, a internet de apenas 4 anos para alcançar este mesmo número de pessoas. A quantidade de buscas diárias no Google ultrapassa 5 bilhões. São escritos 500 milhões de tweets por dia e vistas 200 milhões de horas de vídeos no YouTube diariamente. Ainda no YouTube, foram enviadas 13 milhões de horas de vídeo apenas no ano 2010, o que corresponde a aproximadamente 8 anos de conteúdo enviados todos os dias. Esses avanços da tecnologia têm produzido um problema de superabundância de dados, pois a capacidade de coletar e armazenar dados tem superado a habilidade de analisar e extrair conhecimento a partir desses dados. É nesse contexto que surge a necessidade de aplicar técnicas e ferramentas que transformem de maneira inteligente e automática os dados disponíveis em informações úteis que representem o conhecimento para uma tomada de decisão estratégica dos negócios e até mesmo no dia a dia de cada um de nós. Nesse sentido, pesquisadores das mais variadas áreas têm se dedicado a estudar métodos para a análise de dados. Esse crescimento exponencial na quantidade de dados coletados e armazenados não se restringe à internet. As empresas, de maneira geral, também ampliaram significativamente suas bases de dados, não apenas em virtude da própria capacidade de armazenagem e disponibilidade de dados, mas também por conta de um forte aumento na qualidade e quantidade de sensores capazes de gerar e monitorar dados. É exatamente nesse contexto de superabundância de dados que surgiu a mineração de dados como um processo sistemático, interativo e iterativo de preparação e extração de conhecimentos a partir de grandes bases de dados. O processo de mineração corresponde à extração de minerais valiosos, como ouro e pedras preciosas, a partir de uma mina. Uma característica importante desses materiais é que, embora não possam ser cultivados ou produzidos artificialmente, existem de maneira implícita e muitas vezes desconhecida em alguma fonte, podendo ser extraídos. Esse processo requer acesso à mina, o uso de ferramentas adequadas de mineração, a extração dos minérios propriamente dita e o seu posterior preparo para a comercialização. O termo mineração de dados foi cunhado como uma alusão a este processo de mineração, uma vez que se explora uma base de dados, que é a mina, usando algoritmos, que são as ferramentas adequados para se obter conhecimento, que são os minerais preciosos. Os dados são símbolos estruturados ou não, sem significado e que servem como valores em uma tabela. E a informação está contida nas descrições, agregando significado e utilidade aos dados, como, por exemplo, o valor da temperatura do ar. Por fim, o conhecimento é algo que permite uma tomada de decisão para a agregação de valor. Então, peguemos como exemplo o seguinte: saber se vai chover no final de semana pode influenciar sua decisão de viajar ou não para a praia. A capacidade de aprender associada às técnicas de aprendizagem de máquina aplicadas à mineração de dados é uma das mais importantes qualidades dessas estruturas. Trata-se da habilidade de adaptar-se ao ambiente de acordo com regras pré-existentes, alterando seu desempenho ao longo do tempo. Sendo assim, considera-se aprendizado o processo que adapta o comportamento e conduz a uma melhoria de desempenho de acordo com critérios pré-estabelecidos. São essas técnicas de aprendizagem de máquina que fornecem o ferramental necessário à mineração de dados, permitindo entender e extrair conhecimentos valiosos de toda essa grande massa de dados disponível atualmente. Essa área vem crescendo tão rapidamente que os profissionais que trabalham nela, são chamados de cientistas de dados, estão entre os mais pagos e cobiçados de toda a tecnologia da informação.